Começando a sala virtual de hoje, vamos estudar o juramento da família. Eu já vou avançar para a próxima tela, onde a gente vai mostrar para você aí o juramento, descrito em coreano, e eu vou fazer a leitura da parte em português para a gente comentar então como vai ser a forma que nós vamos estudar. Então acompanha comigo a leitura ali, por favor. Nossa família, como dona do Cheongguk, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente, através da vivência para servir os outros, o mundo da cultura do coração, que está conectado com a linhagem de sangue original. Esse é o juramento, essa é a tradução. Se você observar, eu vou pedir só a gentileza de você observar que ali na parte em coreano, eu grifei em vermelho uma palavra muito importante em torno da qual a gente vai também tecer mais alguns comentários detalhados ao longo da sala. Mas eu gostaria que você se atentasse àquela palavra em vermelho que é Shinjong. Normalmente, você vai traduzir, a gente coloca ali, está ali no texto grifado em verde, coração. As palavras que vêm a seguir ali seria mundo da cultura do coração. A tradução que a gente conseguiu colocar aí, ela é exata? É o possível, né? A gente vai discutir ao longo da sala que você vai poder perceber que é, como eu falei, a tradução possível, mas ainda assim nós precisamos aprofundar esse estudo exatamente para perceber que existe uma conotação específica que, às vezes, a simples tradução como coração pode nos deixar numa percepção errônea ou, às vezes, superficial do verdadeiro significado do que nós almejamos. Em linhas gerais, no que nós acabamos de ler nesse trecho do juramento, nós estamos jurando realizar perfeitamente, através da vivência para servir os outros, o mundo da cultura do coração. E aí finalizamos a frase dizendo que isso está conectado com a linhagem de sangue original. Então, o objetivo desse juramento, basicamente, o que é? Quando nós falamos ali, grifado em azul, viver para servir os outros, deve vir na minha mente, deve vir na sua mente, a ideia daquilo que a gente já discutiu ao longo de várias salas virtuais, ou seja, a ideia da expressão amor verdadeiro. O que é o amor verdadeiro? Basicamente, a premissa do amor verdadeiro é viver para o benefício dos outros. Essa vivência para servir os outros, basicamente, é executar de forma prática o amor verdadeiro. E aí ele conclui ali a ideia falando, um mundo da cultura do coração. Quando a gente fala mundo da cultura do coração, a gente também deve fazer uma reflexão no seguinte sentido. E o mundo de hoje? Qual é a cultura que permeia o mundo de hoje? Nós estamos propondo criar uma cultura do coração. E nós somos ambiciosos, porque não queremos criar uma cultura do coração apenas aqui na sala virtual, ou apenas dentro da minha família, ou apenas dentro da minha comunidade religiosa, mas a nossa ambição é criar uma cultura do coração no mundo. Um mundo onde a cultura do coração seja premente. Então, essa reflexão nos leva a pensar, como está o mundo hoje? Qual é a cultura predominante? Como está a civilização do mundo contemporâneo? São algumas reflexões que a gente vai fazer ao estudar esse item do juramento número 7, nesta sala e na próxima, fazendo a parte 2 deste estudo. Vamos avançar para a próxima tela? Eu vou fazendo a leitura e aí a gente vai comentando ainda para ficar um pouquinho melhor a metodologia que nós vamos estar utilizando ao longo desta sala. Eu vou fazendo a leitura, então eu peço que você acompanhe. O reino de Deus na Terra é um mundo onde o amor rege triunfante. Ele começa quando famílias edificam uma tradição de amor em sua vida cotidiana. Uma vida a serviço dos outros, como sua cultura familiar. E aqui eu já vou fazer um parênteses. Quando a gente estudou lá no juramento número 2, na sala virtual específica relacionada ao juramento número 2, e especificamente também no juramento número 3, nós falamos várias vezes da família. Primeiro falamos da estrutura da família, onde os filhos têm piedade filial dentro do escopo da família. Depois ele vai ser o patriota na nação, um santo no mundo, e aí filhos e filhas divinos no cosmos. No juramento seguinte, no juramento número 3, nós falamos sobre criarmos uma família que vai encarnar as 4 grandes realidades do coração, aperfeiçoando-as, e aquelas 4 realidades nós detalhamos, falando sobre o amor filial, o amor fraternal, o amor conjugal e, por fim, amor paternal. Então, como resumo de tudo isso, esse juramento vem falando novamente sobre essa situação, onde o reino de Deus, basicamente, ele é um mundo baseado no amor, o amor verdadeiro. O amor de Deus vai reger triunfante, mas essa estrutura começa a partir de famílias.
aquilo que nós já juramos lá no segundo e terceiro juramento. Famílias que vão edificar, que vão praticar, que vão encarnar essa tradição de amor na sua vida cotidiana. Essa vida de amor verdadeiro em benefício dos outros. E isso passa a formar a cultura dessa família. A forma de pensar, a forma de agir, como são as relações entre as pessoas, como é regido os aspectos de economia, de trabalho, a distribuição de tarefas. Todos esses aspectos da vida familiar são regidos pela cultura deste amor verdadeiro, deste amor que é conduzir uma vida a serviço dos outros. Esta cultura se expande para as suas comunidades, encontrando com certeza uma expressão em todos os aspectos da vida, seja pública como também privada. Então, esses aspectos que eu estou falando vai passar pelo aspecto administrativo, educacional, cuidado com a saúde, a gestão dos recursos do lar, todos os benefícios que são conquistados, como eles são geridos e distribuídos dentro da estrutura familiar. Então, esta cultura da família, do amor verdadeiro, a vida a serviço dos outros, nós chamamos isto de cultura Shinjon, ou cultura do coração. O sonho de uma cultura de amor surge a partir da nossa própria natureza original. Nós já fomos criados por Deus, à imagem e semelhança de Deus, e por conseguinte, buscando a realização desta cultura do amor. Já está premente, é inato, é inerente ao ser humano como natureza original. Deus nos criou para valorizarmos o amor mais do que tudo. Mais do que tudo, não há nada que nós coloquemos que se compare ao amor em termos de valor na nossa vida cotidiana. Entretanto, isto somente pode ser realizado através de um ensinamento espiritual que vai explicar o verdadeiro significado de amor e como o amor funciona na realização do propósito. Como já discutido anteriormente, amor verdadeiro é expresso essencialmente no viver para o benefício dos outros. Isso a gente já comentou e várias vezes nas salas virtuais anteriores, nos estudos realizados. Toda vez que nos referimos a amor verdadeiro, a gente sempre tem enfatizado. O que é amor verdadeiro? É o estilo de vida onde nós vivemos para o benefício dos outros. Vamos avançar para a próxima tela? Quando indivíduos fazem do serviço aos outros o ponto central de suas vidas, eles são preenchidos com o amor verdadeiro de Deus e irradiam o amor para todos ao redor deles. Então, a gente também já discutiu no juramento quando falamos sobre encarnar Deus, encarnar os verdadeiros pais. Como no juramento, na verdade, lembra que a gente discutiu? Representar, né? Nós vamos representar os pais celestiais, os verdadeiros pais. Mas no estudo da palavra em coreano, Teshin, a gente chegou à conclusão de que a palavra melhor ali seria encarnar. Encarnar os pais celestiais e os verdadeiros pais. E aqui a gente volta de novo ao bebê nesse mesmo juramento, quando falamos lá sobre nos tornarmos como verdadeiros representantes de Deus. Somos preenchidos com o amor verdadeiro de Deus e aí passamos a irradiar o amor para todos ao nosso redor. Ou seja, quando falamos sobre transmitir ou multiplicar a bênção de Deus, a bênção dos pais celestiais, dos verdadeiros pais, para o nosso próximo. Esses são pontos que estão no item do juramento anterior, o item número 6. Quando uma família pratica a vida para o benefício dos outros, ele cria uma miniatura da cultura de amor verdadeiro em seu lar. Aquele projeto amplo que vai abranger o universo inteiro, todo o mundo. Na verdade, na família, eu estou implantando uma miniatura. É o laboratório inicial a partir do qual eu vou depois expandir para todos os escopos da vida humana. Por isso, ele diz ali que nós criamos uma miniatura desta cultura do coração, desta cultura do amor verdadeiro, desta cultura Shinjon em nosso lar. Esta cultura naturalmente vai se propagar para a próxima geração. Então, ali a gente volta de novo lá no terceiro juramento, né? As 4 grandes realidades do coração, os 4 grandes reinos do coração, as 3 grandes realezas e o reino da família real. E quando nós estudamos as 3 grandes realezas, você deve se lembrar, nós falamos exatamente desse processo de transmitir essa tradição e essa cultura, passando de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. Através do serviço familiar, isto vai se espalhar também para toda a comunidade. Além disso, outro ponto muito importante para a gente frisar quando falamos aí da prática do amor verdadeiro, quando falamos sobre a cultura do coração, é que ela é estabelecida sobre a ética
da pureza e fidelidade sexual. Se nós estamos falando lá no juramento sobre 4 grandes realidades do coração, ou seja, aperfeiçoar o amor filial, fraternal, conjugal e paternal, inevitavelmente, quando eu entro no terceiro nível, na terceira esfera, ou seja, no amor conjugal, é demandado uma ética de pureza e fidelidade sexual. Ou seja, uma vida para o benefício dos outros somente pode desabrochar quando os relacionamentos conjugais são, dentro do escopo da família, puros e também absolutos. Isto é porque, entre todos os amores nas 4 grandes realidades do coração que nós estudamos lá no item 3 do juramento da família, somente o amor conjugal é exclusivo. Este nunca está destinado a ser compartilhado com mais de um único parceiro. Então, por isso é importante frisar esse ponto aqui. Quando nós falamos de estabelecermos uma cultura do coração, quando nós estudamos no juramento número 7, criarmos uma cultura do coração, ele inevitavelmente vai falar sobre a conexão que isso tem com a linhagem de sangue original. E isso é mantido, isso é perpetuado, isso é estabelecido, inicialmente através da pureza e do aspecto absoluto dos relacionamentos conjugais dentro desta família. Avançando para a próxima tela, vamos falar então aí um pouco aí sobre o que quer dizer cultura do coração. Nós estamos dizendo que o coração passa a ser então o centro de todos os aspectos da vida humana. Coração como centro da vida. E aí você pode entender dentro do centro da vida o centro de todos os aspectos. Aspecto econômico está lá? Sim. Aspecto político? Sim. Educacional e etc. Todos os aspectos da vida humana são imbuídos deste centro, ou seja, o coração é o centro de todos esses itens. O texto segue dizendo: a alegria, ou seja, a satisfação emocional, é o propósito da criação. Pronto, voltamos lá no capítulo 1 do princípio divino, quando estudamos a finalidade da criação, ou o propósito da criação, e a gente chega na conclusão de que a alegria, esse impulso emocional obtido a partir do objeto que dá alegria ao sujeito, é o propósito da criação. A motivação de Deus para criar o universo surgiu a partir de um desejo emocional, ou seja, um desejo de obter alegria através de amar um parceiro objeto. Está lá no princípio da criação, primeiro capítulo do princípio divino. O termo coreano para esse impulso emocional, nós mostramos lá naquele ponto, quando eu pedi para você observar aquele grifo em vermelho no juramento em coreano, é a expressão ou a palavra shinjong, que é normalmente traduzido pela palavra coração. Me permita, eu já vou fazer um parênteses. Por que a gente usa essa expressão normalmente traduzido pela palavra coração? Porque se você for olhar no coreano, existem outras palavras que numa tradução para o português nós vamos recorrer à mesma palavra coração, mas elas têm outra conotação. Um exemplo só para a gente não se estender na discussão. Existe uma outra palavra em coreano que a gente escuta muito o verdadeiro pai falando quando ele se refere a Deus, ao coração de Deus, e ele fala sobre o ran de Deus. E esse ran, ele também poderia ser traduzido por coração, mas ele já carrega uma outra conotação. Seria aquela sensação ou sentimento de tristeza, de frustração. Então, o coração sofredor poderíamos traduzir para tentar transmitir com profundidade o verdadeiro significado daquela palavra que normalmente também traduzimos por uma única palavra, coração. Então, quando a gente coloca essa expressão, é normalmente traduzido pela palavra coração, a gente precisa tentar entender o verdadeiro significado de Shinjong quando nós falamos o 7º juramento. Que coração é esse? É o órgão que pulsa sangue? É a fonte das emoções? É a origem do amor? O que é realmente a cultura Shinjong? O que é realmente dizermos a cultura do coração? Então, a palavra coração tem uma variedade de significados e, às vezes, por causa de tradução, como eu acabei de comentar, ela não vai captar com exatidão, com precisão, o significado que é usado no juramento com a expressão Shinjong. E isso não é palavra minha, isso está lá nos Fundamentos do Pensamento da Unificação, escrito pelo Dr. Sun-Hoon Lee. Comumente, tomamos coração como significando um desejo profundo e direcionador de uma pessoa. O coração é mais profundo do que qualquer emoção. Então, aqui já cabe outro parênteses. Nós, às vezes, achamos que coração é a fonte das nossas emoções. Mas as emoções são coisas muito superficiais em relação ao coração que nós estamos nos referindo.
As emoções muitas vezes são mutáveis. Elas podem subir, podem descer, podem se tornar positivas, podem se tornar negativas, como o texto ali exemplifica falando sobre raiva, alegria, remorso, melancolia, ansiedade, euforia, frustração e assim por diante, que aumentam e diminuem ao longo do dia. Um clássico exemplo disso que eu sempre utilizo quando a gente vai fazer um debate sobre amor é a questão do pai e o filho com relação, por exemplo, a notas na escola. Quando os filhos voltam da escola com o boletim de notas com notas baixas, normalmente os pais sentem o quê? Sentem frustração, sentem tristeza, sentem indignação, fazem cara de bravo, repreendem os filhos. Tudo isso porque lá no âmago, no coração desse pai e dessa mãe, existe amor. E o amor impõe aos pais esse tipo de ação. Numa outra situação, esse mesmo filho, esse mesmo pai, quando o filho vem da escola com uma nota muito boa, o que esse pai sente? Ele vai sentir alegria, satisfação, orgulho, vai elogiar o filho, vai sorrir, vai presentear, vai enaltecer. E lá no âmago desse pai ou dessa mãe ainda permanece imutável, estável, profundo e equilibrado o amor por esse filho. Ou seja, se você observar, as emoções nas duas situações diferentes oscilaram para positivo e negativo. Mas lá no fundo, no coração desse pai ou dessa mãe em relação a esse filho, nas duas situações com nota boa ou nota ruim, ainda permaneceu estável lá nas profundezas o amor por esse filho. Então deu para entender? Uma analogia simples aí para a gente tentar distinguir o que é o coração, a fonte do amor, e as emoções que vêm bem na superfície de tudo isso. Por outro lado, coração é o núcleo emocional que sustenta tudo o que nós fazemos. Ele dá a orientação básica para todas as nossas ações e determina, em última análise, o que uma pessoa se torna. Então, ele é a bússola norteadora. Ele dá as orientações, ele define as ações, ele determina o que uma pessoa pode vir a se tornar. Vamos avançar para a próxima tela para seguir esse raciocínio? Seguindo, então, uma vida de amor verdadeiro está enraizada no coração de Deus. Deus é a fonte deste amor verdadeiro. Então, a vida de amor verdadeiro que cada um de nós possamos levar, ela sempre vai estar fundamentada, alicerçada, enraizada lá na fonte original, ou seja, no coração de Deus. O coração de Deus é um impulso emocional irreprimível brotando a partir de Deus que busca um parceiro objeto com quem compartilhar amor e assim obter alegria. Trechinho que também está lá no princípio divino, dentro da parte que fala sobre finalidade da criação. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, para que eles possam se tornar seus amados objetos. Assim, nossa natureza original traz a semente do coração de Deus implantada dentro dela. No fundo do coração que compartilhamos com Deus, Deus pode potencialmente habitar em nós e aperfeiçoar seu ideal em nós. Aqui a gente já pode até pensar em fazer algumas reflexões. Tudo bem, aqui nós estamos falando lá no primeiro capítulo do princípio divino, princípio da criação, quando não tocamos nos aspectos da queda, ou seja, o ser humano original, está ali, nós descrevemos claramente. Ele é a imagem e semelhança de Deus e, por conseguinte, a sua natureza original já tem também essa semente plantadinha lá, semelhante ao coração de Deus. Mas como nós somos hoje? Aí quando vem o capítulo 2 do princípio divino e fala que o ser humano caiu. O ser humano tem pecado original. Que a queda do ser humano foi exatamente um problema do coração, um problema do amor. Como é que fica o ser humano? Como é que está a situação da sociedade atual? Aqui são alguns pontos que a gente vai levantar e que ao longo do nosso estudo do sétimo juramento a gente vai voltar a essa discussão, tá bom? É só para você perceber que mais adiante, quando eu voltar nessa questão, a gente aqui já levantou essa discussão. Mas vamos seguir ali no texto. O coração de Deus é irreprimível. Ele traz à tona uma vida de amor sem limites, vivendo para o benefício dos outros, de forma ilimitada, de forma incondicional. O impulso puro de amar existe anterior e também de forma independente de haver ou não o nosso parceiro para nos amar em retorno. Então o impulso está lá, independente de você já ter esse parceiro. Antes mesmo de você encontrar esse parceiro, esse impulso puro de amar de forma abnegada, ilimitada, verdadeiro, vivendo para o benefício deste outro, ele já é anterior e independente de você já ter encontrado esse parceiro.
O coração espera o estímulo de alegria que vem quando o amor é retornado. Sofre quando seu amor é traído. E persevera através da dor para amar até mesmo quando o amor parece fútil. Como São Paulo escreveu lá na primeira carta aos Coríntios, está escrito assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então aí já fica uma reflexão. Como tem sido o coração de Deus ao longo da história, depois da queda da humanidade? Ele sentiu o que depois de ter sido traído pelos seus filhos, nossos primeiros antepassados? Como foi o seu amor? Como ficou essa sensação? E depois, como ele agiu ao longo da história, apesar da dor sofrida por conta da queda? Ele perseverou, buscando amar, mesmo que esse amor para as pessoas fosse um amor sem sentido. Interessante essa reflexão, e ali o Paulo fecha na carta de Coríntios de forma esplêndida, dizendo: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos avançar para a próxima tela? Devido à queda, os desejos das pessoas são corruptos e repousam distante do coração de Deus. É isso que eu tentei mencionar ali na tela anterior. Perseguimos objetivos autocentrados, encontrando satisfação emocional ao custo dos outros, em prejuízo e detrimento das pessoas ao nosso redor. Acumulamos riqueza ou buscamos poder para nosso próprio benefício, para a nossa própria vaidade, para nos lucupletarmos com isso, ao invés de verdade compartilhar esses tesouros com os outros, ou utilizar essas vitórias e conquistas para o benefício de um grupo maior. O coração humano foi corrompido na queda quando Lúcifer injetou sua própria automotivação nos nossos primeiros antepassados, Adão e Eva. A despeito disso, Deus nos provê com uma segunda qualidade que é mais acessível e menos danosa do que o nosso coração decaído: a consciência. Aqui cabe um parênteses fantástico. Nós não vamos nos estender nessa discussão, nessa sala virtual específica, mas o estudo da função da consciência, não apenas a partir da perspectiva do ideal original da criação, mas principalmente na obra que a consciência executa em parceria com Deus ao longo da história da restauração. Se fosse pelo coração decaído humano, a restauração poderíamos dizer que seria impossível. Mas pela ação da consciência que se manteve apesar da queda, fiel aos princípios, sempre tentando, como uma bússola, nos colocar de novo na direção correta, é fundamental nós percebermos, em buscarmos estabelecer uma cultura do coração, o papel da consciência é fundamental, é essencial, é crucial à nossa compreensão. Por que nós precisamos alimentar a consciência? Por que é que nós precisamos nutrir a consciência? É claro que a consciência faz um papel fundamental, mas eu preciso dar a ela combustível. Qual é o combustível que a consciência precisa para tentar sempre corrigir a nossa rota em direção à realização do ideal da criação? Como eu posso nutrir a consciência? Você sabe como? Qual é a grande tradição da Igreja da Unificação? Qual é o grande legado dos verdadeiros pais para as famílias abençoadas por todas as gerações que virão daqui para frente? É uma tradição que nós praticamos na família, que se chama Rundoque, reunião de estudo e aprendizagem, ou aprendizado, aonde nós podemos dar combustível para que a consciência possa trabalhar no que diz respeito a conduzir, corrigir a nossa rota e nos levar de volta para o caminho. Por mais que o nosso coração esteja corrompido, desvirtuado, vivendo o amor ilícito, vivendo uma compreensão errônea nas experiências emocionais, ainda assim a consciência pode nos corrigir, mas é demandado de cada um de nós colocarmos combustível no tanque da consciência, ou seja, nutrirmos com palavras. As palavras são a fonte essencial para que a nossa consciência possa caminhar, sempre nos levando para cumprir o nosso propósito original e, no que diz respeito à restauração, para que nós possamos trilhar esse caminho de volta ao ideal original. Seguindo no texto, embora não tão profunda quanto o coração, a consciência orienta na direção do bem e da busca da verdade. Ela conduz as pessoas para a religião e o conhecimento de Deus. Ainda assim, o conhecimento da verdade pode ir mais longe. Ele pode nos levar a reconhecer o nosso estado pecaminoso e decaído, como Paulo disse lá na carta aos Romanos. Pela lei vem o conhecimento do pecado.
Então, se eu não consigo dar à minha consciência a capacidade de compreender o meu estado, como é que eu posso redirecionar a minha vida? Por isso, o estudo da palavra, a busca do entendimento é fundamental para que nós possamos nutrir a nossa consciência e ela nos ajudar a voltarmos no nosso caminho correto. Vamos avançar para a próxima tela, então? Ainda falando ali sobre coração como centro da vida, uma pessoa pode cultivar a consciência se esforçando constantemente para obedecer os seus comandos. Ela faz da consciência sua amiga e guia, ao invés de seu acusador. Sobre essa consciência desenvolvida, o coração original pode começar a brotar. Por isso a importância de nós nutrirmos a nossa consciência. A partir do momento que nós nutrirmos as nossas consciências com as palavras corretas, as palavras do princípio, a palavra que veio da boca dos verdadeiros pais, nós podemos ter uma bússola muito poderosa na nossa vida, sempre nos dando capacidade de discernir o que é o certo do que é errado. O nosso pai diz o seguinte, um trechinho tirado lá do sermão que ele deu, chamado Verdadeira Família e Eu. Se você desbloqueia e libera completamente a sua mente, a sua consciência se conectará automaticamente com o amor verdadeiro de Deus. Se comparamos o tamanho da consciência com o tamanho do amor, veremos que o tamanho do amor é maior. Mas a consciência é importantíssima, sendo que o amor foi aquilo que foi perdido, corrompido com a queda. A consciência precisa ser a ferramenta que eu, que você, devemos nutrir para que Deus possa sempre falar conosco, falar para que eu possa mudar, corrigir, direcionar a minha vida no caminho certo. Vamos avançar para a próxima tela? Em outras palavras, uma vez que nossa consciência se torna iluminada com a verdade de Deus, podemos entrar então na realidade do amor de Deus, a qual revive o coração. Vamos fazer um parênteses aqui. Então você deve estar se perguntando, nós estamos falando sobre o coração, o centro da vida, mas a gente está dando tanta ênfase na consciência, por quê? Aqui está a explicação. Aqui está a explicação do que a gente está almejando. Como é que eu posso criar a cultura do coração, sabendo que eu, que você, que todos os seres humanos decaídos têm uma compreensão errada sobre coração, têm uma compreensão errada sobre o que é o amor verdadeiro. Por mais que conceitualmente a gente já aprendeu a repetir que amor verdadeiro é viver para o benefício dos outros. O que é isso na prática? Como é que eu posso tornar a minha vida cotidiana na minha família, na relação com meu cônjuge, na relação com meus filhos, na relação com os meus irmãos? E expandindo isso para todas as esferas dos relacionamentos, como é que eu posso praticar isso? Se a consciência não for a minha bússola, muitas vezes eu posso facilmente mudar o meu coração. O meu coração pode mudar rapidamente e aquilo que eu inicialmente pretendia transformar em amor verdadeiro pode vir novamente as máculas da inveja, do ciúme, da raiva, do ódio e do ressentimento. A esperança de Deus é desfrutar juntamente com a humanidade no reino de Deus. E o coração de Deus encontra sua plena realização quando os seres humanos alcançam o seu verdadeiro propósito, ou seja, encarnar a imagem de Deus, como falamos no sexto juramento, compartilhando amor e beleza com Deus, multiplicando isso dentro da família e depois expandindo isso para a sociedade, para a nação, o mundo inteiro, para que tudo isso possa se mover em harmonia e de acordo com a mente de Deus e de acordo com o coração de Deus. Aí sim nós podemos falar que o mundo é um mundo da cultura do coração. Não do meu coração, não do seu coração, mas do coração de Deus. O Shinjon, esse coração que é viver abnegadamente com um amor sem limite para o benefício dos outros. Assim, cada ser humano individual ressoaria em sintonia com o coração de Deus. Cada um de nós estaria afinado, sintonizado, na mesma sintonia, na mesma nota, no mesmo timbre do coração de Deus. Ele ou ela viveria em unidade com Deus, pois Deus é amor e quem está em amor está em Deus e, obviamente, Deus está nele também. O mundo se movendo em unidade com o propósito do coração de Deus estimularia Deus com alegria e deleite eternos. Este mundo poderia muito bem ser chamado de um mundo baseado na cultura do coração. É isso que nós estamos tentando delinear, desenhar com relação ao que seria o mundo da cultura do coração. É utópico? Parece utópico.
apesar da gente recitar isso diariamente no juramento da família, ainda parece utópico. Por quê? Nós não entendemos o significado da cultura do coração. Às vezes não conseguimos entender a própria palavra Shinjon em coreano. Quando falamos sobre viver para o benefício dos outros, isso também é muito conceitual. O que realmente nós estamos falando lá no juramento quando dizemos que vamos realizar perfeitamente o mundo da vivência para o benefício dos outros, ou o mundo em benefício dos outros, ou viver para os outros? O que significa isso? Vamos falar um pouco melhor sobre isso? Vamos analisar um pouco melhor sobre isso na próxima tela, avançando. Então vamos agora entrar no tema viver para o benefício dos outros. Falamos aí alguns aspectos para melhorar o nosso entendimento sobre o que seria o coração como centro da vida, esse mundo da cultura do coração, mas devemos entender também o que diz lá no juramento no início, quando falamos sobre a vivência para servir os outros. Agora vamos falar então sobre viver para o benefício dos outros. Deus é o nosso Pai. Ele está continuamente dando, investindo e amando suas criaturas. O coração de amor de Deus continuamente comanda Deus a dar, dar de novo, dar outra vez e esquecer que deu. O desejo de Deus para nós, como seus filhos, é crescer em seu amor, para que nós encarnemos esse mesmo coração amoroso. Como disse Jesus lá no livro de João: naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Isso é cultura do coração. Isso é realmente viver para o benefício dos outros. Isso é realmente aquela cultura de dar de novo, desejo de investir, investir outra vez, esquecer que deu e continuar dando. O melhor contexto para a manifestação e o crescimento do coração divino nos seres humanos, obviamente, é a família. É o lugar mais fácil para praticar isso. Mas aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós desenvolvemos, aquilo que nós aprimoramos dentro da família, não deve ficar só na família. Obviamente, depois nós precisamos expandir. O objetivo do sétimo juramento demanda de nós criarmos um mundo da cultura do coração. Não apenas a família da cultura do coração, ou a igreja da cultura do coração, ou o clube da cultura do coração. Não, nós precisamos criar um mundo da cultura do coração. Cada uma das 4 grandes realidades de coração define uma dimensão para o coração de Deus desabrochar no contexto familiar. Uma família verdadeira é a família de Deus. Uma pessoa que encarna o coração de Deus é uma pessoa que dá. Ela dá outra vez, vai dar novamente, vai esquecer que deu e ainda procura dar outra vez. O dar vem do coração. O Paulo escreveu lá em 2ª carta de Coríntios: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Se o seu coração tem uma amplitude, ele vai dar nessa amplitude. Mas nós somos criados com uma natureza original. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a gente diz que o coração de Deus é um coração que tem um amor sem limites. Então o seu coração, o meu coração, o nosso coração não pode ser um coração que dá de forma muito restrita. Eu só sei dar para as pessoas que estão no meu ciclo de amizade, ou para as pessoas que estão na minha família, para os meus familiares. Mas outras pessoas de outra raça, de outra cultura, mas aí por que eu teria que dar para ele? Por que eu tenho que compartilhar com ele também? Como o coração de Deus impele Deus a dar incessantemente para as criaturas, para as suas criaturas, assim é como nós, seres humanos, que devemos encarnar o coração de Deus, devemos agir, ou seja, estarmos sempre vivendo para o benefício dos outros. Viver para o benefício dos outros é a forma de vida na cultura do coração. Então, quando eu juro, quando você jura, quando nós juramos lá no sétimo juramento, quando nós dizemos lá que vamos realizar perfeitamente através da vivência para servir os outros no mundo da cultura Shinjon, é isso que nós estamos jurando. É isso que nós estamos nos propondo. Encarnar Deus. E como Deus, dar de forma incessante, abnegada, ilimitada. Ou seja, encarnar o coração de Deus vivendo para o benefício dos outros. Isso é, de fato, cultura do coração. Avançando para a próxima tela, viver para o benefício dos outros é um princípio inerente da natureza, ele é inato, está lá de forma irrestrita, contido em cada minúsculo ser ou macro do universo. Deus desenhou todas as coisas no cosmos baseado no princípio de viver para o benefício dos outros, servir, estar à disposição e trazer benefício para o seu parceiro. No corpo humano, o clássico exemplo, cada célula,
Cada órgão existe para edificar a saúde de todo o corpo. Não há uma única célula, não há um único órgão que tenha uma finalidade egoísta dentro deste sistema. E se houver, vai acabar acarretando uma doença que precisa ser curada, que aquilo não é natural, está prejudicando o bom funcionamento do sistema como um todo. Nenhuma parte existe para si mesma. Cada parte existe para o benefício dos outros. E a Bíblia tem uma citação clássica, uma história fantástica lá do Paulo lá em Coríntios. Olha que interessante, acompanha ali. O olho não pode dizer para a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários também. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se em um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Esse é um exemplo clássico que o Paulo usou lá na carta aos Coríntios, mostrando claramente como deveria ser o funcionamento da sociedade humana, do mundo, da cultura do coração, o reino dos céus na terra. É um princípio premente que funciona em cada ser da natureza, mas como é difícil implantar isso na vida humana. Como a civilização atual tem uma grande contradição quando fala sobre viver para o benefício dos outros. Quando eu preciso fazer um minúsculo sacrifício para um outro, para uma outra pessoa, como isso é difícil. Como esse sacrifício, ele se torna triplicado, muitas vezes multiplicado pela nossa incapacidade, pelo egoísmo, ainda mancha e macula o nosso coração. Por isso, nós voltamos ao ponto que nós falamos anteriormente, a importância de nutrirmos a nossa consciência como ferramenta para nos ajudar a realmente caminhar na direção de viver para o benefício dos outros. Vamos avançar para a próxima tela? O infindável círculo de dar. Na família, uma cultura de viver para os outros deve prevalecer naturalmente. Um esposo vive para o benefício de sua esposa, a esposa vive para o benefício de seu esposo, os pais vivem para o benefício dos filhos, fazendo sacrifícios para nutri-los e educá-los bem. Filhos filiais se deleitam ao fazer coisas para agradar aos seus pais. Enfim, em uma família verdadeira, a cultura de dar não para na porta, mas se estende para toda a comunidade. Ou seja, viver para o benefício dos outros é característica essencial da cultura do coração. Ou seja, voltamos a enfatizar esse ponto. Eu não posso falar em construir um mundo da cultura do coração sem falar, como está lá no juramento, aperfeiçoar, ou seja, realizar perfeitamente, através da vivência para servir os outros, o mundo da cultura do coração. Não tem mundo da cultura do coração sem a prática do amor verdadeiro, que é definido como estilo de vida, vivendo para o benefício dos outros. Todas as religiões ensinam a tradição de viver para o benefício dos outros. Lá no Alcorão está escrito: aqueles que agem gentilmente neste mundo terão bondade. Lá no livro de Lucas diz assim: dai e ser-vos-á dado, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Lá no Rig Veda está escrito o seguinte: aquele que dá deliberadamente segue direto para os deuses. E lá na segunda carta aos Coríntios, aquele que semeia em abundância ceifará. Então todas as tradições indistintamente falam sobre a importância de se viver para o benefício dos outros. E é isso que nós devemos praticar para construir o mundo da cultura do coração. Indo para a próxima tela. Viver para o benefício dos outros é a forma natural de vida. Isto se conforma com a forma de todas as criaturas de Deus, a gente já comentou isso anteriormente, que estão constantemente dando e recebendo na rede interconectada da vida. Quando minha família vive para o benefício da comunidade, a comunidade prospera. Minha família compartilha dessa prosperidade por consequência. É um efeito natural, contribuir para a prosperidade da comunidade. Inserida dentro dessa comunidade, a minha família também compartilhará desta mesma prosperidade.
Quando a comunidade vive para o benefício da nação, a nação também prospera, e assim também a comunidade que contribuiu para essa prosperidade também participa dela. Quando a nação vive para o benefício do mundo, então a prosperidade do mundo vai se estender abrangendo todas as nações que contribuíram para essa prosperidade. Este é o grande círculo da vida, dando e recebendo a energia do amor. Esta é a premissa do mundo da cultura do coração. Quando as pessoas praticam esta forma de vida, o reino do céu cresce. O nosso pai tem uma expressão interessante que foi tirada lá do livro A Vontade de Deus, o Mundo, no sermão chamado A Esperança de Deus para o Homem. Ele diz o seguinte nesse trecho: eu existo por minha família existe por nossa sociedade existe por nossa nação existe pelo mundo, e o mundo inteiro existe por Deus, e Deus existe por você e por mim, por toda a humanidade. Neste grande círculo de dar e receber, há harmonia, há unidade e há um processo eterno de crescente prosperidade. Além disso, sendo que nesse circuito toda a existência cumprirá o seu propósito de criação, há abundante e profunda alegria. Este é o reino do céu, no qual transbordam sentimentos de felicidade. Entendeu? Então veja só, é um circuito que vai fechando e o resultado dele vai ser harmonia, vai ser unidade e, consequentemente, um processo eterno, sempre crescente, de prosperidade. Como se encontra o mundo hoje? Como está a sociedade atual? Quando nós vemos todos os conflitos que ainda permeiam o mundo, não apenas o nosso país, não apenas o Brasil, mas todas as nações, apesar de estarmos no século XXI, ainda existem vários problemas. Qual é o grande causador de tudo isso? Qual é o grande problema a ser discutido? Eu já vou avançar para a próxima tela. Apesar de ser tema para a próxima sala virtual, eu vou já lançar um questionamento aqui que é para a gente pensar e nos prepararmos para a sequência do estudo. Então, na próxima tela, você vai ver um gráfico que eu coloquei ali, onde existem 3 triângulos concêntricos. Você pode observar 3 triângulos, um maior, um intermediário e um menor ali dentro dele. Eu vou começar lá de dentro para fora, tá bom? Então, o que eu quero que você observe é que cada um desses triângulos tem a seguinte função. O menorzinho de todos, lá no centro, é o que fala com relação à função da mente. Então, você vê dentro do triângulo a palavra coração. O coração, como nós já discutimos em telas anteriores, é o impulso que vai desencadear a busca do cumprimento da sua finalidade. Basicamente, ele tem 3 vértices, por isso a gente usou o modelo aí do triângulo. 3 direções distintas, ou seja, do coração vai sair o impulso de emoção, mas também sai o impulso de vontade e o impulso de intelecto. São as 3 funções que nós falamos da mente, né? O âmago dessa mente é o coração e as 3 funções básicas da mente. Cada uma dessas funções tem um alvo, busca um valor específico. Então, esse triângulo intermediário logo a seguir é o triângulo dos valores, que está ali conectado. Então, partindo do coração, por exemplo, subindo na vertical, você vai ver que a função da emoção busca o valor da beleza. Já para o lado direito ali, no coração, a função intelecto busca o valor da verdade. E ali saindo na base inferior esquerda, do coração sai a função da vontade que busca o valor do bem. Essa estrutura vai se desencadear em aspectos mais práticos da vida humana dentro da sociedade. Então, esse triângulo externo, esse triângulo maior, são os aspectos da cultura que se forma no mundo a partir desse impulso. Da emoção buscando beleza, as artes vai ser a manifestação em termos de cultura. No aspecto do intelecto, a busca da verdade. Então, a cultura que se desenvolveu para atender essa demanda é a religião, a filosofia e a ciência. E a vontade, a função da vontade, buscando a realização do bem, se manifesta em termos de aspectos ou cultura da sociedade através da educação, da administração e da política. Então, essas 3 direções bem distintas a partir do coração se formou em cultura e o mundo hoje possui essas culturas. Aí eu te pergunto, como estão os aspectos da cultura humana da sociedade atual, da civilização atual? Como estão, por exemplo, as artes? Como está, então, a ciência, a filosofia, a religião? Como está, no mundo atual, na civilização atual, a educação, aspectos da administração e da política? Então, hoje a gente observa contradição. Quais são as contradições? A cultura hoje apresenta vários problemas. Temos vários problemas
E a origem desses problemas está num ponto fundamental que nós precisamos estudar. Nós vamos então na próxima sala virtual falar exatamente sobre esse item, contradição fundamental da civilização. Antes de finalizarmos então o estudo do juramento, quando nós almejamos lá no estudo do juramento falar sobre a linhagem de sangue original, nós vamos falar então antes disso sobre a contradição fundamental da civilização. Beleza? Então esse é o tema que a gente vai continuar na sala virtual. Eu já vou então passar para a próxima tela, onde a gente vai mostrar os tópicos que nós estudamos na sala de hoje. Falamos então ali sobre coração, o centro da vida, tentando esclarecer um pouco melhor aí sobre o significado deste mundo da cultura do coração, o mundo da cultura Xinjiang. Falamos sobre viver para o benefício dos outros, tentando desmistificar um pouco essa história sobre vivência para servir os outros. E aí na próxima sala virtual, na parte 2, nós vamos falar então aí, como a gente já fez essa pequena introdução, sobre a contradição fundamental da civilização e aí, por fim, finalizando o aspecto da linhagem original. Eu já vou avançar aí para a próxima tela. Encerrando essa sala virtual, eu quero desejar uma semana abençoada, encerrando o tema de hoje. Obrigado, gente. Fui. Tchau.